Fala pessoal, começando mais um podcast no Controle. Hoje um podcast diferente, Heinekenzinho aqui, tá? É para beber também, mas o objetivo principal é que a gente vai falar hoje de produtos monofásicos. A gente vai falar de recuperação de créditos tributários. A gente vai tentar se limitar aqui a PIS e COFINS e para empresas do Simples Nacional, por alguns detalhes, tá? Eu estou novamente hoje aqui com o nosso amigo Herbert, tá? Não influi nem contribui, mas é gente boa, rapaz. Então, eu trouxe de novo. E aí, a gente vai falar hoje sobre essa questão da recuperação de crédito tributária e também vai fazer alguns adendos aqui à questão de cadastro de produto, a importância, fazendo também complemento a um outro podcast que a gente fez um outro dia. Beleza? Herbert? Olá, galera. Bom, vocês já viram, o cara só pegou na Heineken, já tá falando... Ó, agora pronto, agora vai desandar de vez, né? Ele só pegou na Heineken, já começou a falar bobagem, pode esperar o que vem aí pela frente, tá? Bom, gente, mas o assunto é sério, né? Então, até dando continuidade aí ao nosso último assunto, que a gente chegou a comentar aí a respeito de recuperação de crédito, né? Isso deve gerar, com certeza, aí, muito questionamento, dúvidas, né? E aí o Nonato vai esclarecer algumas dúvidas que eu também tenho, são dúvidas de clientes meu, né? Algumas dezenas de dúvidas aí. Então ele deve estar preparado para responder, né? Esclarecer algumas situações. Bom, recuperação de crédito, Nonato. Primeiramente, quem tem direito a essa recuperação de crédito, Nonato? Como é que eu sei, eu empresário, a minha empresa, como é que eu sei que se eu tenho ou não direito à recuperação de crédito? Bom, Herbert, assim, quem tem direito, né? Qualquer empresa ali que pagou o imposto em duplicidade, pagou o imposto duas vezes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de PIS e COFINS, né, levando aqui para o lado da monofasia, a gente vai encontrar isso mais fortemente em empresas dos segmentos de autopeças, supermercados, bares e restaurantes, farmácias, né? Então, centros de estética automotiva e alguns outros, né? Mas esses são assim os mais fortes, a gente pode dizer. Empresas de venda, como eu tenho alguns clientes de tinta automotiva. Tinta, hoje, por exemplo, a tinta, no caso, ela é substituição tributária, né, de ICMS. Então, já seria recuperação de crédito a nível de ICMS. Então, já é uma outra vertente, né? A gente vai tentar focar hoje aqui na parte de PIS e COFINS. Produtos agrícolas. Produtos agrícolas, a gente tem, por exemplo, como monofásico, os medicamentos, né? Medicamento veterinário, ele é monofásico também. Então, tem aí dá sim para recuperar crédito em lojas de agropecuária quando a gente fala de produtos medicamentos, né? Então assim, toda empresa pode ter direito à recuperação de crédito, pelo que eu entendi, mas algumas com isso de forma mais evidente, né? Sim, exatamente. Tá. E sabendo que, no meu caso, a minha empresa, apesar de que ela tem a parte de produtos, né, venda de produtos, o nosso forte é a parte de serviço. Empresas de serviço têm direito a recuperar crédito? Não. Na verdade, o que dá para fazer em empresa de serviço é evitar a questão não é recuperação de crédito em si, né? Mas o que acontece, até com uma certa frequência em empresas de serviço, por exemplo, é a questão do pagamento de imposto em duplicidade. É a bitributação de fato, né? Que é basicamente dois entes federativos. Ali vamos colocar aqui com um exemplo mais prático, mas aqui trazendo para a nossa realidade. Uma empresa que está aqui numa cidade, por exemplo, presta um serviço para uma outra empresa aqui de outra cidade. E aí acaba que essa prefeitura aqui, por exemplo, falando de prefeitura, vamos levar para esse lado logo, né? Essa prefeitura quer o ISS daqui e a outra aqui também quer. ISS é? Imposto sobre serviço. Tá. Né? É o imposto que o prestador de serviço é obrigado a... Exatamente. Tá. Então, isso, na verdade, é o que é, de fato, bitributação. São dois entes federativos querendo o mesmo imposto ali, quando, no caso, é o mesmo imposto sobre o mesmo fato gerador. Uma prestação de serviço, no exemplo que eu estou dando aqui. Entendeu? Aconteceu até com uma empresa que a gente trabalha esses dias,
Exatamente isso. Eu né? também tive a situação com o cliente Onde assim. uma prefeitura reteve o imposto e a gente teve que montar todo um processo e tal. Eu tive que gravar um vídeo explicando, mostrando na lei para o pessoal na prefeitura o porquê que aquele recolhimento era indevido, e aí eles estão fazendo agora o ressarcimento dos valores que foram recolhidos lá, retidos lá. Né? Mas aí não dá para dizer que isso é uma recuperação de crédito. Até dá, né? Porque o imposto foi retido lá e aí a prefeitura está devolvendo. Mas não é bem a vertente que a gente está tratando hoje aqui, né? Mas funciona. Entendi. E eu tenho uma empresa, eu tenho uma farmácia. Qual que é os procedimentos que eu devo realizar para me saber como é que eu faço para recuperar esse crédito, né? Quais são os custos que eu tenho para fazer isso aí? Tá? É um monte de pergunta, né, cara? Qual os cuidados que eu tenho que ter, né, na hora de fazer isso aí? Com quem fazer, qual que empresa eu devo procurar, o que pode acontecer? Toda empresa que se diz pronta para fazer essa recuperação de crédito, de fato, isso é confiável? Não. Nem toda empresa que se diz pronta para fazer, ou mesmo que oferece o serviço, ela está de fato pronta para fazer o trabalho. Né? Tu fez pergunta para caramba. Foi. Responde tudo aí. Vou tentar responder, ver se eu lembro. Né? Primeiro que, para se fazer esse trabalho, né, precisa de uma certa experiência, precisa ter um conhecimento bem a fundo, né, quando a gente fala de PIS e COFINS, por exemplo. Né? Falando de empresa do Simples Nacional, por exemplo, a recuperação de crédito tributária ela é feita da seguinte forma. Como que eu identifico? Né? Foi uma das tuas perguntas. Tem algumas formas. Né? Primeiro, normalmente, se o cadastro de produtos do cliente estiver com os códigos fiscais errados, isso é um indício de que pode sim estar havendo ali uma tributação, uma bitributação. Né? Um outro fator, como a gente consegue identificar se tem ou não crédito tributário, que é mais seguro, mais preciso, inclusive, é uma verificação bem simples no extrato do Simples Nacional do cliente. Então, por exemplo, se eu estou num segmento ali, como uma autopeças ou uma farmácia, como tu colocaste como exemplo, que a gente sabe que a média de produto monofásico lá é 80% a 90%. Né? E aí eu analiso esse extrato e eu vejo, por exemplo, que a segregação ali, a contabilidade está fazendo com, sei lá, 20% ou não está fazendo nada. Né? Então, o próprio segmento ali sendo analisado, como a gente sabe que é uma média de 80%, por exemplo, né, de produto monofásico, se não tem nada, a gente sabe que tem crédito. Se tiver 20% ali sendo segregado, a gente sabe que tem aí uns 60% no mínimo para recuperar ainda. Então, isso aí já é bem preciso, né, olhando o extrato. Mas, como eu te falei, se o código fiscal ali dentro do cadastro do produto já estiver errado também, já é um indício. Né? Que é uma maneira mais, vamos dizer assim, menos invasiva de se verificar. Né? E a gente só olha, claro, com a autorização do cliente. A gente vai lá, entra no ECAC, ou se o próprio contador enviar para a gente os extratos, a gente consegue averiguar se tem ou não crédito a recuperar. Né? Tu perguntou também sobre risco. Eu diria que para um trabalho bem feito é risco zero, entendeu? Não, Seria... mas quando eu falei em risco, desculpa te cortar aí, mas quando eu falei em risco, assim, o risco de contratar uma empresa para fazer isso aí e ela não ser eficiente, ela não ter um preparo para isso, não ter ferramenta para isso aí, entendeu? sim. Aí, que consequências isso pode trazer? Isso é comum. E já entrando, eu falei que tinha dezenas de perguntas, né? Esse tipo de situação, recuperação de crédito, ela faz parte do pacote, não sei se dá para falar assim, de serviços da contabilidade, ou seja, não, vai com o teu contador que ele faz. Todo contador, ele tem esse serviço aí, ou não, isso é algo à parte, eu fui lá, a gente trabalhou e tal, para poder... Não. Isso não faz parte do pacote, né, de serviço contábil. E assim, tipo, se a contabilidade... É uma comparação simples, né? Se a contabilidade está, de fato, fazendo um trabalho, vamos dizer assim, 100% correto, não vai haver crédito a recuperar.
Tá? Eu não estou aqui dizendo que a contabilidade está fazendo por maldade ou, sei lá, qualquer outro, ou que a culpa é deles, na verdade, né? A gente sabe que a legislação no Brasil, tem até um professor que tem um ditado muito bacana, uma frase muito bacana, que ele diz assim: a lei no Brasil ela é confusa, complexa e de difícil interpretação, tá? Então, não dá para dizer que a culpa é da contabilidade. É realmente algo muito complexo, né? Envolve todo um processo, né? Envolve inclusive a atuação do cliente no que diz respeito a cadastro de produto, então não dá para culpar a contabilidade. Até porque para se fazer um trabalho bem feito a nível de apuração, você precisa ter um cadastro bem feito ou você precisa cobrar bem mais caro do cliente para poder oferecer um serviço que contemple essa correção de cadastro, né? Essa apuração bem feita lá na ponta. Porque senão, se o cadastro está mal feito, isso vai dificultar muito o trabalho da contabilidade. Entendeu? Mais perguntas? Sim, ainda em relação, não sei, não entendi a resposta, se você deu, em relação a qualificação desse profissional, né, que vem para ele. Qual que é a consequência? Existe consequência, melhor dizendo, né? Se esse cara fizer um trabalho ruim, mal feito, porque até pegando o gancho, pessoal, o Nonato mencionou agora a questão de cadastro, nós temos nosso podcast número 3, trata essa questão de cadastro, tá? Então, vá lá, dê uma olhada, um podcast bem legal, que vai tratar a questão de organização de cadastro, como eu devo fazer ele, né, como eu devo tratar ele depois de feito melhorias, tá? Então, a questão toda é essa, Nonato, em relação a esse profissional. Entendi, né? a tua pergunta. É assim, se de repente o cliente opta por fazer esse trabalho de recuperação de crédito tributária ali com uma empresa duvidosa, vamos dizer assim, né? E aí esse profissional acaba não fazendo a apuração considerando item a item, um exemplo, né? E aí ele olha lá, ele sabe que farmácia, por exemplo, tem ali uma média de 80% de itens que são ali monofásicos, né? E aí ele vai e joga lá esses valores, retifica lá os PGDAs e joga para cima. O dinheiro cai na conta. De repente, precisa ali, aquela retificação cai na malha. E aí eles vão apurar se aquilo realmente foi bem feito. E aí ele vai te pedir relatório. Quais produtos tu vendeu que são monofásicos? Né? Então, se a empresa que prestou o serviço não está com esse arcabouço de informação pronta ali para entregar, vai gerar dúvida, né, para essa fiscalização e pode ser que isso traga um problema aí para o cliente, entendeu? Agora, já fazendo um complemento a isso, se o trabalho for de fato bem feito, se tiver relatórios que comprovem ali a veracidade das informações, aí não tem risco nenhum, porque como que o cara vai te contestar alguma coisa se tu vai mostrar ali as provas e, não, está aqui, isso aqui foi vendido, é monofásico, foi tributado. O que eu fiz foi só inverter a situação e pedir o dinheiro de volta. Então, quanto a isso, o risco é zero. E só reforçando o problema, né, o risco, quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, que não está ali preparada 100% para fazer essa prestação de serviço, é justamente o que acontece muito, né? O cara vai lá, se baseia, mas ele não tem ali relatórios que comprovem aquilo que foi feito. Então, isso é um dos riscos, na verdade. Né? Entendi. E no caso, Donato, vamos supor que... Aproveitar para tomar cerveja, está aqui, né? Eu acho que estava esperando só essa oportunidade. Vamos supor que alguém fez a recuperação de crédito, tá? Eu fui com uma empresa, essa empresa não tinha preparo, sei lá, cometeu falhas, né? Existe um prazo para isso prescrever e isso não gerar nada para mim? Cara, normalmente esses prazos eles estão aí nessa questão dos 5 anos, entendeu? Da mesma forma que a Receita Federal te permite recuperar créditos ali
por exemplo, se a empresa tem 15 anos de atuação e ela passou 15 anos fazendo errado, os 10 anos para trás estão perdidos. A gente só consegue recuperar 5. Da mesma forma que se tiver alguma coisa errada na tua empresa, seja ela qual for, né, a Receita Federal ela tem 5 anos para poder tá verificando isso e pedindo reparação. Então, é basicamente isso. Fica alguma documentação para o cliente. A minha empresa entrou com um processo de recuperação de crédito através da Review, né? Eu fico documentado para alguma situação, eu tenho alguma coisa para uma possível averiguação, eu já... Não, está aqui, que nem você falou. É lei, tá? Na verdade, tá lá, né? Então, assim, você com o regulamento embaixo do braço, esquece, né? Ninguém te derruba, Sim, né? sim. Eu já ouvi você falar de situações de auditor ou de fiscal, que o cara falou e aconteceu, mas botou o regulamento embaixo do braço, apresentou para o cara, ele não tem outra coisa a fazer a não ser executar o que está dentro do regulamento, ponto, né? Se tiver reclamação, o cara vai pegar e falar, tá aqui, ó, a lei não é minha, eu só estou seguindo ela, tá aqui, ó. Ponto. Se eu tiver errado, me corrige. Então, simplesmente assim. eu né? já tive situações em que eu fiz exatamente isso. Cara, a lei tá aqui, ó, não foi eu que fiz, eu só estou seguindo. E é o mesmo que você tem que fazer. Então, exatamente. Então, mas nesse caso, eu fico... Porque ele pode pedir uma revisão, alguma coisa do tipo. Sim, fica documentado, tudo né? documentado. Por exemplo, o processo ele é feito, para a empresa do Simples Nacional, por exemplo, o processo ele é feito todo online, né? Você faz a apuração nas ferramentas que a gente tem sistemas para poder fazer essa varredura, né? Então, faz a apuração, tudo bonitinha por lá, retifica o PGDAS, e aí, a partir dessa retificação, é gerado o crédito. Então, você vai lá e faz a solicitação desse crédito. Entendeu? Tudo de maneira online. E aí, depois para a empresa do Simples Nacional, olha só que bacana. No máximo 60 dias, dinheiro na conta. Tem certeza que eu não tenho um crédito para recuperar, Donato? Tem não, filho. Infelizmente não tem. Mas aí, 60 dias, dinheiro na conta. O que é bacana também, por exemplo, desse trabalho, né? Assim, até para o cliente, né? E também, que eu acho muito bacana também, para a gente poder prestar esse serviço. A gente faz todo o trabalho, até antes de tu perguntar, que eu acho que tu ia perguntar, mas eu vou adiantar a tua pergunta. A gente faz esse trabalho e o cliente não tira R$1 do bolso. O que a gente vai ganhar é uma comissão em cima do valor que foi recuperado, tá? E a gente só pega esse dinheiro depois que cai na conta do cliente. Então, caiu lá, o cliente me passa a minha parte sem tirar R$1 do bolso. Ah, legal. Isso é uma coisa muito bacana também. É bem legal serviço, porque entendeu? assim não corre risco. Agora, uma outra dúvida o fato de eu ir lá e dar uma cutucada nesse caso aí, PIS e COFINS Receita Federal, né? Sim. De eu ir lá na recuperação de crédito do PIS e COFINS, dar uma cutucada na Receita, isso não vai atrair a Receita para cima da minha empresa? Não, cara. Isso aí é um medo muito grande também de alguns clientes, inclusive, que a gente prestou o serviço e que eles tinham esse medo, né? Cara, tu pode cair por qualquer coisa. Se tu estiver fazendo errado, tu vai cair por qualquer coisa, né? Mas por isso não. Entendeu? Até porque se houver uma fiscalização em cima daquilo que foi solicitado, vai ter lá a documentação que comprova que tu fizeste tudo direitinho. Então, se tu tiver que cair por algum motivo, não vai ser por esse. Esse risco, ele é zero. Entendeu? Tipo assim, reforçando, né? Risco zero. Se acontecer de uma fiscalização voltada para isso, você vai estar com a documentação comprovando que fez tudo certinho. Então, não tem por que se bater com isso, entendeu? Agora, se está fazendo errado, aí é outra história, né? Até seguindo uma lógica, tá? Eu fiz a pergunta, mas, de fato, eu sempre falo para os meus clientes, quando se trata de recuperação de crédito, né? Eu disse, olha, siga a lógica. A fiscalização em cima da sua empresa ela tem que ocorrer nos últimos 5 anos. Passou disso aí, se você não foi notificado, foi, né? Então, partindo desse pressuposto que ela pode fiscalizar nos últimos 5 anos, o que ela fez aí foi simplesmente te dar o direito também, assim como você deixou de pagar, ela está te dando o direito que ela tem de devolver
o seu direito, né? De pegar também, olha, então já que eu paguei a mais, me devolva. Exato. Se eu paguei a menos, ela vem e te cobra e diz, olha, está aqui, você tem que cobrir. Então, assim, é um direito da pessoa. Então, o cara analisa. Você não está pegando o que não é seu. Tá? Você não está indo buscar um recurso que é da Receita Federal. Você está pegando um recurso seu. Você cometeu um erro. Né? Não tem por que ter medo, cara. E eu acho que isso aí, cara, ainda tem muito empresário que termina não indo buscar, não fazendo, sabe, por esse medo, né? E outra coisa que eu digo, olha, não importa. Se você tem, sei lá, se você tem lá na recuperação de crédito, você tem 50, 100, 200 mil dentro de uma recuperação de crédito e você não recuperou e tu vai cair, vai ter uma fiscalização para você, o fato de você recuperar ou não recuperar vai ter a fiscalização na sua empresa que teria por outra situação, qualquer que seja. Né? Não é o fato de você ter ido recuperar esse crédito que vai fazer com que agora eu vou lá, a Receita vem e diz, você pediu o crédito, então agora eu vou te fiscalizar. Isso aí é tipo assim, não tem lado ruim, né? Se de repente tu fez a recuperação de crédito, né, e houve uma fiscalização por qualquer outro motivo, o dinheiro vai te ajudar a pagar. Pelo menos isso, né? Então, não dá para dizer que tem lado ruim, não. E em relação a essa recuperação de crédito, Donato, qual que é o tempo estimado dentro do normal, né? O número de itens, isso influencia, né? Qual que é o tempo para mim? Olha, eu iniciei o processo agora, né? Em quanto tempo esse processo está na Receita? E você já colocou que o tempo estimado é em torno de 60 dias para o dinheiro estar em conta, né? Uhum. Qual que é o tempo médio de duração? Porque, de repente, o cara já tem uma conta para pagar aí e já está contando com essa grana, né? Tudo depende da questão de demanda, né? Então, por exemplo, a gente pede no mínimo 45 dias para poder fazer essa análise, entendeu? E aí, a partir dessa análise, né, a gente apresenta para o cliente, olha, tu tem aqui tantos R$1.000 de crédito, certo? A partir desse ok dele, né, a gente começa o processo de fato de retificação e solicitação desse crédito, né? Esse período vai ser mais ou menos 45 dias para a gente poder te entregar o diagnóstico pronto, bonitinho, né, com os relatórios e tal. E esse trabalho de retificação e a entrada do dinheiro é essa base que eu te falei de 60 dias. Entendeu? Então, não é um período longo, principalmente para a empresa do Simples Nacional, que é fantástico. É um dinheiro que, às vezes eu fico pensando assim, muitas vezes o cara taca lá com uma porrada de dinheiro lá, né, parado, sem nem saber que tem, e aí o cara está no banco lá, pedindo empréstimo e pagando juro, pedindo empréstimo e pagando juro, quando ele poderia estar usando um dinheiro que é dele, que está lá, esperando para ser usado. Né? Entendi. Então, esse processo ele vai demorar, em média, aí, 45 dias, mais 60 dias, ele não chega a ultrapassar... Essa faixa de 100 dias, né? Pode-se dizer. O número de itens que tem, isso influencia ou não? Influencia em parte, porque também, isso aí vai variar muito também dessa questão que eu estou te falando do cadastro de produto do cliente. Até nisso influencia, né? Porque, por exemplo, tu pode ter... Eu encontrei em alguns trabalhos que a gente fez, por exemplo, produtos um produto que é monofásico que estava com NCM de peixe, por exemplo. Entendeu? Se tu for fazer uma varredura de tudo, a gente encontra muita coisa errada por conta dessa questão do cadastro, entendeu? É aquilo que a gente falou no outro podcast, né? As pessoas, elas negligenciam muito a importância de um cadastro bem feito, né? Se tu tem um NCM lá de peixe, como que eu vou tributar diferente? Entendeu? A gente não consegue olhar todas as descrições. Isso aí é um negócio que está muito fora da curva e a gente percebe, né? Mas não dá para fazer olhando item a item. Porque o sistema funciona mais ou menos assim. O sistema faz uma varredura daquilo que está certo, né? Aí depois a gente vai passar um pente fino. Mas esse pente fino, por exemplo, se eu dou para o cliente uma média de 45 dias e a gente tem outras demandas, não consegue olhar item a item. Então a gente vai meio que fazendo por amostragem. Aí vai encontrando esses erros e tal e vai corrigindo, entendeu? Às vezes troca de NCM, enfim.
Esse Cara, tipo de realmente situação. tem essa situação aí. Nós acabamos de passar por uma troca um pouco mais encorpada de NCM no mês de abril, né? Isso. Mas isso é uma troca constante. Constantemente o NCM ele é excluído da base e aí é substituído por outro. Não sei se sobe um novo ou se ele simplesmente passa a utilizar um outro NCM que já existia ali, né? Uma outra pergunta, Nonato, você foi lá e identificou que eu tenho, sei lá, 50 mil de crédito para recuperar na minha farmácia, né? Dos últimos 5 anos. E hoje eu pago um imposto. Hoje eu pago um parcelamento. Tá? Eu tive algum problema aí para trás e negociei uma conta que eu tinha com a Receita Federal e estou pagando um parcelamento. Todo mês eu gero o, a guia, né? E faço o pagamento. Uma coisa intervém com a outra, uma coisa vai mexer com a outra aí? Interferia antes. Eu não lembro exatamente a data, mas interferia, né? Antes, se tu tivesse débito, esse dinheiro não caía na tua conta. Vamos supor, por exemplo, que tu tinha lá 40 mil de débito, por exemplo, e tu fez uma recuperação e deu 35 mil, por exemplo. Então, o que ia acontecer? Ele ia abater, né, os 35 e tu ia ficar devendo os 5. Né? Se, por exemplo, tu deve 40 e recuperou 50, abate os 40 e tu ia receber os 10, certo? Agora, como eu falei, eu não lembro bem a data, mas agora não está mais assim. Se você, mesmo tendo débito, o dinheiro vai cair na tua conta. Então, isso aí já é uma outra grande vantagem para essas empresas do Simples, que foi uma bênção. Inclusive, eu quero deixar relatado aqui que a minha contabilidade não tinha me atualizado disso aí não, cara. Felizmente, amigo, você está falando um pouco comigo. Eu não sabia que estava dessa forma, mas ficou bem melhor, assim, muito bem bacana. Melhor, bem melhor. Porque aí o cara já sabe que não importa a conta que você tem lá para trás, né? Por falar em conta, não faz parte do assunto, mas se eu tenho, vamos supor que eu tenha 30 mil para pagar aí desse auto de infração que eu tive. Sim. Tenho 50 mil para recuperar. Eu consigo, caiu o dinheiro, eu consigo gera tudo, quero quitar isso aqui. Cara, isso aí vai depender da questão... Depende da questão da conta, entendeu? Tem algumas variações, não vou saber te dizer exatamente, até porque eu não estou focado nessa parte operacional, enfim, dessa pergunta que tu me fizeste agora, entendeu? Em alguns casos sim, outros não. Ah, tá. Então isso aí vai tem variar. variação, né? Isso. Porque eu diria assim, que o cara, não, vou pegar 50 mil, tem 30 mil para terminar, mais ou menos 30 mil para terminar, tipo assim, eu parcelei de 1.000 em 1.000, tem 30 parcelas. Aí eu quero já, quando eu receber esse valor, já quero lá e quitar. Mas aí tem uma série de situações que pode... Não, beleza. Então, os custos para mim iniciar, por exemplo, eu tenho eu tenho a minha farmácia, eu quero descobrir se eu tenho esse crédito. Então, eu teria custo para descobrir se eu tenho o crédito. É cobrado por esse... De jeito nenhum. É custo zero. Essa análise, ela na verdade, esse trabalho, o grande barato dele é justamente isso, né? Ele é um negócio que eu considero um trabalho sem risco e custo zero. Vamos supor que a gente fizesse a recuperação e esse dinheiro nunca... eu trabalhei 45 dias para o cliente e esse dinheiro nunca caiu na conta dele. Ele nunca vai me pagar. Entendeu? O motor levando aqui ao extremo, uma hipótese que não acontece, claro, né? Mas a questão é essa. Então, é custo zero a questão da análise, se tem ou não crédito. É custo zero o trabalho de diagnóstico. Eu posso, por exemplo, fazer o trabalho, chegar lá e dizer para ele, olha, tu tem aqui, sei lá, 100 mil de crédito. E ele dizer assim para mim, eu não aconselho fazer isso, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas o cara pode dizer para mim, ó, eu não vou querer fazer. E aí, eu não vou cobrar. Ah, entendi. Essa seria a minha próxima pergunta. Eu só vou receber o dinheiro
quando o dinheiro cair na conta dele. Aí ele vai, passa. Então, se você a Review fez o levantamento e viu que tem 100 mil lá e ele decidiu, por algum motivo qualquer que seja, né, pausar isso aí. Não, segura, não vou fazer e tal. Ainda assim, você não é cobrado. Não. É porque a gente já coloca desse jeito porque é um negócio tão incomum, né? Por exemplo, comigo nunca aconteceu. Você imaginou eu te dizer, ó, tá aqui 100 mil, tu quer? Tu vai dizer que não? Eu tô querendo sem ter. Entendeu? Por isso que a gente coloca desse jeito mesmo, porque realmente é um negócio sem risco. Entendeu? Então, esse processo, ele é mais simples para quem está enquadrado no simples? É tipo assim, ele é mais simples, dá para dizer que é mais simples. Talvez mais comum, porque isso. o simples ele entrega geralmente é onde há a maior parte dos erros, né? A maior parte das falhas, né? Uma empresa do normal pelo menos a gente espera que seja, porque como tem a fiscalização mais eficiente, né? Então a gente espera que seja mais difícil de encontrar, mas não que não encontre, tá? Porque eu particularmente eu já encontrei, eu conheço, eu tenho clientes hoje, eu tenho certeza que tem valores gigantesco para recuperar, né? Empresas com faturamento da casa de bilhões, mas não sei por qual motivo, que eu já relatei, né? Não fazem, né? Bom, aí a gente só resta respeitar. Não entendo, não quer, ok, beleza. Não sei qual que é a visão, qual que é a crença, que na verdade está mais ligada à crença do que de fato à realidade. Né? Muitas vezes é essa questão do medo mesmo. O cara está lá, como você falou, uma crença limitante. O cara, ele acha que se ele fizer isso daqui, pô, o cara a Cefa vai ligar lá, a Cefa, a Receita Federal vai ligar uma luzinha lá, e para esse cara que pediu o dinheiro aqui, tem alguma coisa errada. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Vou mandar uma bomba agora aí, Nonato. É uma situação, né? Primeiro, a empresa do Simples, às vezes as pessoas confundem, né? Eu tenho a Eireli, que me parece que já parou, quem tem. Eu tenho a empresa Eireli, mas quem é Eireli continua como Eireli, né? Não. Ou ele foi eliminado e deixou de existir? Ela está indo para quem é Eireli, vai para a Sociedade Unipessoal. Tá, mas vamos lá. Eu tenho a empresa Eireli, eu tenho uma limitada, eu tenho uma... Qual a outra opção que eu tenho, além da limitada ME? Tem a outra mais comum, é empresário individual, né? Então, existe algo que me tire dessa possibilidade de recuperar o crédito? Ou alguma dessas é mais fácil de recuperar o crédito? Não. Não, tudo normal. Tudo 6 por meia dúzia, né? Então, gente, eu estou tentando buscar assim, o máximo de dúvidas que isso poderia gerar. Às vezes, nessa conversa, a gente conseguiu quebrar algumas crenças que o empresário tem, né? De buscar algo que é direito seu, tá? Isso aqui é aquela compra que você fez e te passaram o troco errado, te passaram o troco a menos, né? Então você vai lá e diz, meu irmão, meu troco tá errado, me dá de volta aqui, ó, eu te dei X, era para te me dar Y e não foi isso que aconteceu. É, né? Isso mesmo. Vamos ver mais alguma dúvida? Eu queria uma para complicar a vida do contador, né? Vida fácil. Isso, amigo, não faça isso. Aí não, mas eu tenho a seguinte situação, que eu tenho uma cliente que eu até temi, inclusive até usei, fiz até uma consultoria lá com a Review a respeito dessa cliente. É uma cliente que ela é MEI, né? E aí me corrija se eu estiver errado. O MEI, quando ele estoura um determinado valor, nós estamos no mês de agosto, né? É o momento que nós estamos gravando aqui, é agosto. Então, se o cliente desenquadrou do MEI hoje, não por opção, ele estourou o limite do MEI, que me parece que é, sei lá, 82, 88 mil, não me recordo agora. Mil. Limite de faturamento, 81. 81. Então, ele estourou e desenquadrou, não por opção. Ele não vinha controlando isso, comprou, e aí arrebentou com o MEI. Ainda é assim que funciona, ele vai desenquadrar de janeiro até aqui, ele entra no Simples. Não, se ele a pergunta tua como é mesmo? Chegou no mês de agosto, ele estourou, bateu 90 mil de compra. Sim. Mais que estourou aí, né? A
até um tempo atrás, pelo menos o que eu vi de contadores, não cheguei a ver isso com a review, era que ele desenquadraria ali e ele teria que pagar de janeiro a agosto o referente à empresa do Simples, seria recolhido. Acontece se ele ultrapassar 20% do limite. Ah, tá, beleza. Entendeu? Então, vamos supor que ele ultrapassou 20% do limite, de 80 mil vai dar 32 mil, né? Teria que estourar ali com 112, 115, 120. Estourou, ultrapassou os 20 mil, ele desenquadrou e tem que recolher, né? Então, o equivalente a esse período. Essa apuração seria complexa pra caramba, né, cara? Porque não tem emissão fiscal, não tem... Porque na verdade é assim, né? O que acontece na prática é bem diferente daquilo que deveria, né? E deveria haver o registro, né? Mesmo não tendo a obrigatoriedade de emissão, mas deveria haver o registro de tudo aquilo que foi vendido de fato pelo MEI, né? Inclusive existem planilhas que o próprio site da Receita Federal ele dá. O próprio site do microempreendedor ele tem essas planilhas disponíveis lá para o empreendedor poder fazer esse controle, entendeu? Mas de fato seria muito complicado, né? Pois é, aí eu imagino assim, então se a apuração ela é feita de qualquer forma, mas até para fazer a recuperação disso aí que foi feito, seria improvável, né? Porque você não tem um documento fiscal. Não tem documento fiscal, não dá para fazer. O correto, realmente, assim, a organização é a chave do negócio, né, cara? Você manter o controle, né, acompanhar isso aí de perto, é o que vai entregar o resultado no final da conta aí. É isso. Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um podcast, tá? Se restar ainda alguma dúvida, que deve vir dúvidas, né? Com certeza. Lá no canal vocês podem fazer pergunta, né? Até para que outras pessoas possam ver e despertar isso aí, tá? Eu mesmo, se eu tiver mais alguma dúvida, eu já vou buscar lá também para me ver, testar a contabilidade, né? Ver se realmente está... Faça isso. Tem um conhecimento, se responde tudo certinho. Aqui, para mim, que acabou mesmo. sanou as minhas dúvidas, né? E quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, tá? E um forte abraço a todos. Passo a palavra aí para a nossa contabilidade review. Bom, eu queria agradecer a vocês que ficaram aqui até agora, ouvindo esse assunto que não é uma coisa muito bacana, é chato, eu reconheço, né? Mas para você que é empresário, para você que é dono de farmácia, para você que é dono de supermercado, de bar, restaurante, né? Autopeças, não perde essa oportunidade, que com certeza tem dinheiro na mesa. Se você não estiver precisando, é outra coisa, mas se você estiver precisando, corre atrás. É uma ótima oportunidade de pegar um dinheirinho aí sem juros, né? Na verdade, até com um juro para você, no caso. Fiquem todos com Deus e grande abraço. Tchau, tchau. Fui.